Olá pessoal, tudo bem? Voltamos aqui para dar continuidade para o nosso modelo de prova do blazer, né? Então na aula passada a gente terminou de fazer as mangas e agora eu vou cortar tudo no algodão cru, tanto as duas mangas quanto as peças do blazer, para a gente poder fazer a prova na Lariana. Então eu já tô aqui com o meu algodão cru em cima da mesa, a minha manga alfaiate posicionada na forma que deu melhor encaixe. Também vou cortar outra manga, né, pra gente ter uma de cada. E também vou cortar todas as peças do blazer. Vou fazer tudo isso com margem de 1 cm de costura, de maneira bem simples, tá? Pra costurar também de maneira bem simples, igual a gente fez lá na base. Então eu vou mostrar as marcações aqui do algodão cru bem rapidinho pra vocês e só vou voltar no momento da costura pra gente poder se alinhar direito quanto àquele recorte, quanto à colocação da manga, tá? Então vou fazer aqui bem rapidinho. Muito bem, pessoal, já tô aqui em cima da mesa com todas as partes cortadas, também tô aqui com a minha máquina já pronta, e agora a gente vai partir para montagem, tá? A montagem é bem simples, costura simples, com a margem marcada, sem segredo nenhum, tá? Vamos lá para a máquina, então, juntar tudo isso daqui. Olha só, pessoal, eu vou começar juntando a manga, então. Eu vou deixar as marcas da margem de costura para fora, eu vou costurar para fora, igual eu fiz na base, pra gente poder acertar algum ajuste, caso seja necessário. Então, aqui eu vejo onde é que tá, com os dois risquinhos, e já posso costurar na margem de costura. Eu deixei uma linha branca e uma amarela aqui, nada a ver, tá? Justamente para poder marcar mesmo. E daqui pra frente as costuras são bem simples na marcação, tá? Prontinho, ó, minha primeira manga já tá pronta. Observem aqui como é que fica na parte de baixo. Esse risco aqui é o centro onde eu vou colocar com a cava, tá vendo? Então, aqui onde fica esse volume em curva aqui pra fora, é onde vai ficar o meu cotovelo, tá? Que interessante, né? Então, agora eu vou fazer a manga base normal pra gente. Perfeito? Olha aqui, essa manga aqui é comum, tá vendo? Uma costura simples, a parte da frente aqui mais cavada, como a gente planejou, tá? Agora eu vou costurar as costas, começando pelo centro. O centro eu vou fazer a primeira costura pra dentro mesmo, porque ela não é uma costura que vai existir na peça original, então eu vou costurar pra não aparecer mesmo, tá? Então, vou juntar aqui o meio das costas. Essas partes em curva, se vocês quiserem, vocês podem alfinetar para poder encontrar as partes de pique aqui e as partes de cintura, tá bom? Então, vocês podem alfinetar se vocês não têm experiência. Olha só, agora eu vou costurar a parte da frente e eu quero que vocês prestem atenção numa coisa. Aqui a gente tem, como o molde é assim, né? Não sei se tá dando pra ver aí certinho na câmera, mas o molde é assim. Uma curva tá assim, essa aqui também. Só que quando a gente vai costurar, uma curva fica para um lado e a outra curva fica para o outro lado. Então é bem difícil de encaixar isso. É por isso que a gente tem que ter tanto cuidado aqui com as marcações dos piques. E, se possível, colocar alfinetes aqui, tá? Marcando esses piques, porque a gente sabe que na hora de calcular o molde, esse lugar aqui foi o planejado para encaixe, tá? Então, eu tenho dois piques, ó, tá vendo aqui, ó? Para eu poder acompanhar essa curva aqui, eu tenho que dar uma entortadinha nesse molde de cima, porque senão ele não vai encaixar, porque são curvas diferentes, são curvas para lados opostos quando a gente vai costurar. Então, um dos lados ele fica assim, bem engrunhado, bem enrugado mesmo, porque é aqui no topo que as curvas têm que se encaixar, tá? Então, a gente pode utilizar o alfinete a nosso favor.
Para você que não tem tanta experiência, pode alfinetar todinha a peça e ir tirando conforme for passando a costura, que vai facilitar bastante, tá? Porque olha só, olha essa curva aqui, como é acentuada do recorte, e a outra é totalmente pro outro lado. Então, eu tenho que ir encaixando aqui uma curva na outra, dessa forma. No corpo da Lari, que tem bastante busto, essa curva fica bem acentuada, mas isso não é generalizado, tá? Isso aqui vai depender bastante mesmo das medidas para poder saber como que vai ficar essa curva. Para baixo aqui eu não vou passar o alfinete porque é linha reta, tá? Olha só, vou posicionando sem puxar, tá vendo? Aqui onde é mais curvo, que é a parte mais crítica, a gente tem que ir ajudando com o dedo, mas nunca puxar. Olha só como é que fica aqui, ó. Tá vendo? É aqui que a gente tem que cuidar para não segurar, para não ficar enrugado embaixo da costura, tá? A gente tem que tomar bastante cuidado. Do outro lado fica certinho, tá vendo? E desse lado aqui fica todo esse volume aqui. Aí quando a gente abre, a gente tem todo o volume do busto aqui dentro, tá? E agora eu vou fazer isso do outro lado. Agora eu vou costurar as laterais. Muito bem, ó. As minhas laterais já estão costuradas, lembrando que o lado que eu vou provar é com a costura pra fora. Agora eu preciso unir o ombro e também unir aqui as minhas golas, né? Tanto de um lado quanto do outro. Eu vou encaixar primeiro o ombro aqui pra depois finalizar a gola. Eu vou encaixar dos dois lados esses ombros. Prontinho, ó, os ombros estão unidos e agora que eu preciso que vocês prestem atenção, porque é quando a gente vai unir a gola aqui, a costura da gola com o degolo das costas, tá? Na hora de costurar, eu costurei bem certinho na linha de marcação do ombro, tá vendo? Então, ela, se vocês perceberem aqui, ultrapassou 1 centímetrozinho da margem de costura. Porque agora eu vou dar um pique aqui na diagonal, ó, pegando somente essa parte da gola aqui, ó. Eu vou excluir a parte aqui das costas, eu não vou cortar essa parte. Vou cortar só essa parte da frente, vou tirar com o meu dedo aqui. E eu vou cortar na diagonal até ali onde eu costurei. Dessa forma, tá vendo, ó? Como ali eu não peguei a costura, tá? Eu vou fazer isso da mesma forma aqui do outro lado. Deixa eu cortar esse excesso de linha aqui. Com a ponta da minha tesoura, eu vou cortar também aqui na diagonal, cuidando pra não chegar lá na linha. Eu não posso estourar essa linha, tá bom? Porque senão eu tenho que costurar de novo. E agora fica mais fácil de eu assentar dessa forma. Eu vou tirar pra cá o excesso. Aqui também tirar pra cá o excesso. E vou unir o meio da minha gola com o meio das minhas costas, tá? Lá no momento do tecido principal não vai ter essa costura no centro, que vai ter um piquezinho de marcação. Mas aqui, como tem a costura, dá pra entender. Então, eu posso abrir aqui a minha costura, ou usar ela pra um lado só, mas como vai estar entretelado e vai estar duplo, provavelmente vai estar aberto assim. E vou colocar bem no centro aqui. E vou alfinetar. E agora eu vou alfinetar tudinho aqui ao redor, porque eu medi certinho o meu degolo e foi o que eu aumentei lá na gola na hora do molde. Então, vai encaixar perfeitamente. Olha só, aqui onde eu dei o piquezinho é onde eu ponho o meu excesso pro lado, ó, porque aqui tem todo um excesso de tecido, tá vendo? Então, vocês vão alinhar aqui as duas margens de costura e vão pôr esse excesso a partir do pique que eu dei lá pro lado. É por isso que tem que cuidar pra não cortar aqui a linha fora, tá? E eu vou fazer a mesma coisa aqui pro outro lado. É isso. E agora, então, a partir dessa marcação aqui, né, desse pique, até o outro lado eu vou passar a costura com a margem de costura planejada, tá? Muito bem, olha só. Cuidei aqui pra não pegar outra costura. O que eu posso fazer também é continuar a costura aqui, tá? Mas como é só uma prova, não é necessário. E olha como é que fica o outro lado. Fica bem certinha a costura aqui. Claro que o algodão cru tem a trama bem aberta, então é comum fazer isso, tá?
Mas aqui a nossa gola já tá pronta. E agora só vai faltar eu encaixar a minha manga. Então eu vou ali na outra câmera mostrar pra vocês. Bom, pessoal, o meu blazer tá pronto, né? A costura de prova tá pronta. Olha só, com a gola já dobradinha aqui. E agora chegou a hora de eu encaixar a manga. Só que uma coisa importante de vocês saberem é que a manga, ela tem um esqueminha pra gente encaixar ela ali. Se a gente encaixar a manga no tamanho exato da cava, ela não tem um caimento bonito. O que a gente precisa fazer é uma técnica chamada embebimento. Porque o que acontece? A manga naturalmente fica de 1 a 2 centímetros, às vezes até um pouco mais, maior do que o espaço da cava. Então a gente passa uma costura no ponto largo ao redor de toda a manga ou só na cabeça da manga e dá uma puxadinha nela para ela poder encaixar e ficar com aspecto bonito, principalmente no blazer, que é para peças de sobreposição, para não ficar aquela coisa troncha, caída, tá? A gente ainda não sabe se vai usar ombreira aqui nesse blazer ou não. A princípio a Lariana não quis, por isso que eu nem toquei no assunto lá na lista de materiais, mas no momento da prova é que a gente vai ter certeza se a gente vai precisar ou não, se ela vai querer ou não. E aí eu ensino para vocês certinho até o momento de vocês receberem essa aula, eu já vou estar com isso no ponto, tá? Então agora eu vou passar o pontão nas mangas, vou embeber as mangas para poder encaixar aqui no blazer. Olha só, pessoal, vou embeber as duas mangas, tá? Como a gente sabe que ela tem a cabeça de manga, é essa parte mais volumosa aqui. Então, do meio até o outro meio, até a outra metade, eu vou passar uma costura no ponto mais largo da máquina para poder dar uma puxadinha. Como que eu vou fazer isso? Ó, deixa eu até passar do avesso aqui. Eu vou passar uma costura simples com o ponto mais largo da máquina, tá? Vou dar um retrocesso no início e vou passar em toda a margem de costura. Do outro lado não vou dar retrocesso, vou tirar com uma linha maior, porque agora, olha só, eu vou puxar um pouquinho essa linha. Então, olha só, eu vou puxando e ela vai franzindo, tá vendo? Não vai ser muita coisa. Vou franzir bem aqui no começo para poder amarrar. Ó, dei um nozinho ali e agora eu vou espalhar esse franzido aqui ao redor de toda a parte que eu costurei, tá? Não é muita coisa mesmo. Vou fazer isso também na outra manga. Agora sim, com a manga embebida, com a manga já franzida, o que eu vou fazer é encaixar ela por dentro. Vou alinhar aqui as duas linhas de cava. Vou fazendo tudo por dentro, tá? Vou alfinetar tudo por dentro, porque eu vou virar assim, ó, e vou encaixando a minha manga aqui na minha abertura e alfinetando. Olha só, pessoal, a melhor forma de encaixar a manga, de costurar a manga, é assim por dentro, tá? Porque daí a gente vai costurando e vai rodando aqui. Não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês, porque ela é bem chatinha mesmo de costurar, ainda mais nesse tecido rígido, né, quando a peça é grande. Mas olha só, a gente vai posicionar aqui, começando pela cava, e vai prender tudo ao redor, tirando os alfinetes. Vamos lá. Olha só, pessoal, a primeira manga tá aplicada. Tá vendo como que ela parece que tá franzida aqui, a parte de cima? Mas vocês podem ver que a parte de baixo, que é a da manga mesmo, não tá. Isso aqui que é o embebimento, ó, é quando a gente dá uma segurada na linha. Vocês podem ver que a linha tá retinha, não tem nenhum lugar assim, prendendo, fazendo prega, igual eu mostrei antes pra vocês na outra curva. Mas isso aqui significa que ela tá embebida e que ela está encaixada. Deu perfeita a manga, sem nenhum pique, tá? Agora eu vou fazer isso do outro lado. Muito bem, pessoal, nossa peça de prova já está costurada, nosso blazer. Agora tem que esperar mesmo a Lariana provar, porque o manequim é muito menor, então até parece que não vai dar certo. Mas eu tenho certeza que vai ficar um caimento muito bonito, principalmente na manga alfaiate, que eu já percebi que vai dar todo o charme aqui. Eu tô aqui com a Lariana provando o blazer para que vocês possam acompanhar comigo as alterações. Eu já dei uma olhada aqui previamente e a gente vai ter que fazer assim algumas alterações no molde, tá? Usando o algodão cru para poder tirar alguns excessos. No busto ele ficou bem assentadinho, na cintura, nas costas também, ficou do jeito... A gente não queria muito apertadinho, então ele ficou de um jeito que a gente já tinha programado. E aqui eu quero que vocês observem em relação à gola, como que ela ficou bem estruturadinha.
Não sei se vocês lembram na aula da modelagem que eu dei um exemplo para vocês, caso a gente tivesse colocado essa reta central aqui num outro ângulo, num ângulo mais aberto. Então, essa gola teria ficado mais deitada, porque teria aumentado o espaço aqui de centro das costas. Mas ela ficou bem pezinha quando a gente colocou num ângulo de 90 graus, tá? Eu provei o blazer com as costuras pra dentro, pra vocês conseguirem ver melhor, mas eu vou fazer os ajustes com ele com as costuras pra fora, que daí eu vou marcar com a caneta certinho onde é que a gente vai tirar. Eu quero que vocês observem também em relação às mangas. Essa aqui é a manga normal, pra quem optar. Olha só, tem pouca diferença entre elas visualmente, tá? A única diferença é que a manga alfaiate, que é a do lado de lá, tem aquela anatomia que a gente falou também no momento do molde, mas é coisa bem leve também, quase que imperceptível quando a peça tá pronta. Eu já observei aqui que a gente vai dar uma apertadinha de leve na manga, lembrando que como ela pode querer usar com uma peça por baixo, então a gente não pode apertar muito para não ficar segurando a peça, né? Então a gente vai dar uma leve apertada mais aqui na altura do cotovelo mesmo, nas duas mangas, tá? Então agora a gente vai tirar e vai colocar do avesso para eu fazer isso através das costuras aparentes. Olha só, a gente virou o blazer. Essa manga aqui é a alfaiate, tá vendo? Então a primeira coisa que eu vou fazer é marcar a altura dela. Faz assim, fazendo favor. Ó, a gente pede pra ela virar o braço assim, pra que ela não fique nem muito comprida nem muito curta. Então a gente consegue acertar aqui bem no ossinho da mão. Posso pôr um alfinete aqui pra segurar, se for o caso. E aqui, olha só, a gente vai fazer um ajuste. O que eu posso fazer? Eu posso fazer de duas maneiras. Ou eu posso ajustar a manga base e daí fazer todo o cálculo de novo até chegar ao resultado da manga alfaiate. Ou eu posso fazer o ajuste aqui pela manga como ela tá. O importante nesse caso é não ajustar essa parte menor, essa parte aqui do centro inferior, né? Aquela parte mais fininha lá da modelagem. A gente pode sim tirar o excesso, mas cuidando para pegar só essa parte aqui. Então a gente pode pegar uma caneta para marcar depois. Eu vou fazer com o alfinete primeiro. A cava aqui eu não vou mexer, eu vou manter. E eu vou trazer essa parte aqui, eu não sei se vocês conseguem observar, de excesso para fora. Então eu não mexi nessa parte, eu não tenho dobra nessa parte, só na parte de cima. E aí eu vou alfinetar aqui, simulando a costura. E eu também não vou apertar aqui na altura do punho, tá? Então eu vou ir morrendo com esse ajuste aqui na costura. Ó, a mesma manga ainda aqui atrás, pra vocês verem a mesma coisa. Eu não vou tirar o excesso aqui na parte inferior. Eu vou tirar o excesso aqui pela parte de cima, tá? A mesma coisa que eu fiz do outro lado. Eu vou começar aqui na cava, sem mexer na cava, e vou tirar mais o excesso aqui na parte do cotovelo mesmo. E também não vou mexer aqui pro lado do punho, tá? Então vai ficar mais ou menos com 1 centímetro de diferença essa manga só. Não é muita coisa que eu vou tirar, não. Eu vou marcar com o alfinete aqui e depois eu marco com a caneta. Olha só, ainda aqui nas costas, eu tenho que tirar um excesso aqui da cava, tá vendo? Porque eu não provei o molde para sobreposição antes de fechar o blazer, então eu não alterei a cava. Vocês lembram que eu fiz aquela alteração de 1 centímetro para fora, 1 centímetro para cima e acho que 2 ou 1,5 para baixo na cava, né? Para fora não era necessário, então eu vou voltar com esse 1 centímetro aqui, ainda no molde, depois a gente vai corrigir isso lá no molde. Eu posso tanto alfinetar assim, pra ver como é que vai ficar, ó, tá vendo? Ou eu posso simplesmente, vou fazer aqui do outro lado, marcar com a caneta o quanto eu quero. 1 centímetro, 1,5 centímetros já é o suficiente. Não vou mexer na cava, eu vou subir com essa marcação somente até na linha do ombro, vira de frente. Passando aqui pela frente, ó, e morrendo aqui na curva da cava também. Porque é só aqui na estrutura do ombro que eu vou precisar fazer essa alteração, tá? Que mais? Deixa eu pensar. Essa manga aqui é a manga normal, eu também vou dar uma alfinetadinha nela aqui. Vou tirar 1 centímetro mais ou menos, vou marcar com o alfinete e depois lá na mesa eu vou redesenhar isso. Ou eu também posso, com a caneta, fazer esse desenho.
de onde eu começo, eu marco aqui de onde eu começo até onde eu posso terminar e depois eu vou tirar esse excesso aqui, tá? Claro que não tá retinho, na mesa a gente vai acertar isso. Em relação à vira, a gente já tinha combinado com essa largura, então é assim mesmo que vai ficar. Lembrando que eu não cortei com margem de costura aqui, então na hora de fazer a peça mesmo, eu vou adicionar a margem de costura para virar. Então esse tamanho de vira já é o total da aparência da peça. E outra coisa, a gente não sabia se ia colocar ombreira aqui ou não. Então o que eu vou fazer? Eu vou pôr uma ombreira em um dos lados pra gente ver como é que vai ficar e ver se resolve colocar ou não, tá? Olha só, eu coloquei a ombreira em um dos lados, então a gente já pode ver a diferença gritante, né? Eu coloquei uma ombreira simples, só que essa ombreira aqui eu acho que é a média, né? Então ela tá grande ainda, tá? A gente vai acertar ela na hora de remodelar. Eu coloquei ela no lado que eu já acertei aqui a lateral, onde eu vou remodelar lá, que a gente vai voltar pro molde, tá? Pra vocês verem. Então a diferença ficou muito grande, a gente vai optar por ombreira mesmo. Mas fica o critério de vocês aí colocar ou não, não é obrigatório, assim como a manga também, vocês podem escolher a manga que vocês quiserem. Então depois de feito todos esses ajustes, eu marquei aqui também a posição do bolso, onde é que vai ficar a lapelinha aparente, tá? Vocês perceberam que eu não tinha feito essa marcação ainda, eu acho que eu comentei lá no momento do molde, que eu ia ver isso no corpo, né? Então, como a gente tinha imaginado mesmo lá no momento do molde que ia ficar. Aqui tá a cintura dela, então ficou uns 10 centímetros para baixo mesmo e um pouquinho na diagonal. Vocês também podem fazer o bolso de acordo com o corpo de vocês, com o gosto pessoal de vocês, tá? Se vocês repararem no molde pronto que eu disponibilizei para baixar em PDF, eu também não marquei o bolso porque eu vou deixar a critério de vocês. Até tem o molde do bolsinho, né, do forro, da lapela, mas não tá marcado no molde e posição porque vocês podem fazer da forma que vocês quiserem. Então é isso, agora a gente vai abrir toda essa peça piloto e remodelar. Eu vou usar os lados marcados para poder refazer o molde para vocês acompanharem, tá? Thank you, muito obrigada. De nada. A próxima é com o blazer pronto agora. Ai, tô ansiosa. Olha só, pessoal, eu tô com o meu blazer aqui em cima da mesa, já provado, com as marcações. E agora eu vou fazer as marcações de caneta nessa minha peça piloto aqui, para depois poder abrir as costuras e tirar o excesso de tecido onde eu marquei, tá? É por isso que é tão importante a gente fazer essa peça piloto primeiro, né? Que a gente tem a chance de fazer a prova no corpo da pessoa e tirar os excessos ou acrescentar algo se for necessário, tá? Então, olha só. Aqui na parte de cima do meu ombro, né, aqui no encaixe da manga, eu marquei os alfinetes e agora eu vou marcar de caneta. Essa caneta aqui, ela é permanente, mas lembrando que é uma peça piloto. Se vocês forem fazer em algum tecido que vai precisar, ou se for direto no tecido, né, direto no blazer, que já for finalizado, aí tem que ser com um giz ou com alguma caneta, caneta mágica, alguma coisa que saia, tá? Aqui eu vou fazer essas marcações de caneta vermelha por enquanto assim, dessa forma. Marco todos os lugares onde tem o alfinete, porque eu vou tirar o alfinete. E agora eu vou abrir as costuras, tá? Eu vou abrir todo o blazer, tirar as mangas, porque eu também fiz a marcação na manga. Então eu vou fazer a mesma coisa aqui na manga, ó. Eu vou marcar o lugar do alfinete, tá vendo? Aqui do outro lado também. E aqui eu vou marcar onde eu fiz a dobra da altura da minha manga. Agora eu posso tirar com segurança todos os alfinetes, porque eu sei que eu já tenho as minhas marcações. Então eu vou acelerar aqui um pouquinho o vídeo enquanto eu desmanche tudo, e a próxima vez que eu voltar já vai estar com tudo desmanchado e aberto aqui em cima da mesa. Então, olha só, eu já tô com as minhas costuras abertas aqui, eu separei frente e costas e separei as mangas. Como o molde é simétrico, né, ele é igual para os dois lados, então eu não preciso fazer a alteração nos dois lados do blazer, eu vou fazer só em um lado. Já escolhi aqui, peguei um lado da frente e um lado das costas. Eu tinha aberto a costura aqui, mas aí eu lembrei que eu tenho que deixar fechado pelo menos essa parte aqui para poder acertar essa curva da cava, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu tô vendo as minhas marcaçõezinhas aqui pelo outro lado, né, da frente também. Então, agora eu vou refazer essa curva aqui. Para isso, eu vou juntar o ombro com o ombro.
E eu também preciso lembrar que aqui onde eu marquei é a posição do alfinete, não é a posição da margem de costura. Eu tenho que deixar a margem de costura aqui, porque tava com margem de costura essa peça. Então, vai passar mais ou menos por aqui assim o meu ajuste. Eu vou desenhar o ajuste aqui. A gente sabe que passou por aqui o alfinete, mas a gente não vê a marcação aqui embaixo na curva da cava, porque a gente não mexeu na curva da cava. Então, a gente vai morrendo essa marcação aqui na curva da cava, tá? Então, é aqui que eu vou cortar, ó, deixando 1 centímetro, 1,5 centímetros mais ou menos para a margem de costura, tá? E aí, o que vai acontecer? Aqui é a mesma coisa, aqui nas costas. Eu posso colocar ombro com ombro, um em cima do outro aqui, para poder fazer esse corte, né? Para poder fazer essa marcação. Ou então, eu posso medir aqui quanto que eu vou tirar. Então, eu pego a minha régua ou a minha fita métrica e meço aqui, ó, deu 2 centímetros de diferença. Então, eu venho aqui na linha das costas, eu contei com a margem de costura, né, esses 2 centímetros. Então, eu vou medir aqui com a margem de costura também e vou marcar aqui os 2 centímetros para poder ir tirando e também vou morrer na cava, eu não vou tirar o excesso da cava. Então, eu vou tirar aqui, ó, tá vendo? E agora, eu posso recortar essa parte fora e eu vou tirar isso em definitivo, porque é uma sobra, eu não vou precisar mais disso, então eu posso tirar com a tesoura e reajustar o molde no novo formato que eu preciso. Ó, vou recortar sem medo mesmo, tá? De acordo com as minhas marcações, morrendo aqui na cava. Aqui ficou um espaço um pouco maior, dá a impressão assim que a gente tinha que tirar menos na frente do que nas costas. Só que tudo isso é porque a peça piloto ainda, ela ainda tá sem estrutura, sem entretela. Então eu não vou cavar muito, não vou abusar aqui para não correr o risco de faltar lá no molde, tá? Então a gente vai com cautela aqui pelo lado da frente mesmo, se guiando pelo excesso da frente mesmo. Dessa forma. E agora sim eu posso desmanchar a minha costura, que eu já vou ter os moldes da frente e das costas. Dessa forma, agora eu vou reservar esse molde de frente e costas e vou fazer o ajuste na manga. Eu vou fazer primeiro o ajuste nessa manga aqui, que eu marquei, que não é alfaiate, que é a manga normal. Para isso eu vou dobrar ela ao meio. E lembrando também, ó, se o meu alfinete passou aqui, eu tenho que deixar a margem de costura, né? E eu sei que eu vou morrer no punho aqui, eu não vou cortar fora esse punho. Então, eu vou entrando devagarzinho, assim, e vou remodelando. A mesma coisa aqui na cava, eu não vou tirar da cava. Então, ela vai fazer uma leve curva dessa maneira, tá vendo? E aí, agora, com o meu molde dobrado, eu vou tirar esse excesso na tesoura. Eu não vou chegar bem lá na cava, tá? Pra não correr o risco de cortar mais de costura. Eu vou acabar um pouquinho antes aqui, ó, tá? Então, essa é a minha nova manga. Se vocês usarem a manga normal, é assim que a gente ajusta. E aqui é a nossa manga alfaiate, né? Como eu falei pra vocês, eu não vou ajustar essa parte aqui que fica no centro, embaixo do braço. Eu vou ajustar por essa parte aqui. Aí, eu tenho aqui as marcaçõezinhas. E aqui é a mesma coisa, eu não vou mexer na cava. Eu marquei aqui, mas ficou muito afastado. Eu vou marcar um leve arredondado, assim, ó. Lembrando que eu tenho que deixar a margem de costura. Então, eu vou de olho mesmo. E aqui do outro lado é a mesma coisa. Aqui, ó, mais ou menos, é a altura do meu cotovelo. Então, é mais ou menos onde eu vou fazer a marcação. Ela vai ficar levemente curvada assim, tá? E agora eu posso tirar esse excesso. E a mesma coisa aqui do outro lado. Não vou mexer no punho. Dessa forma, ó, ela vai ficar mais ajustada, ela ficou mais afunilada, vai ficar mais ajustada. E aí eu posso voltar a encaixar aqui. Onde tem 2 risquinhos aqui é referente as minhas costas, e onde tem um risquinho é referente à minha frente, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou passar todas essas peças, e isso aqui vai servir de molde do blazer. Então, a partir daqui, a gente pode guardar
ou essa peça piloto aqui como molde, né? Se a gente quiser fazer outro blazer mais tarde, em algum outro momento, ou então a gente pode corrigir no molde de papel, tá? Para poder guardar, para poder armazenar. Mas é importante que essas correções sejam feitas no molde, independente do que você for guardar aí. Se você for guardar o papel, você tem que corrigir no papel, e daí ele já vai ficar pronto para uma próxima vez. Ou se você vai guardar aqui o algodão cru ou TNT, o que você estiver usando aí, para que você possa usar outras vezes, né? E reaproveitar o molde, ou recriar outros modelos, variar o modelo de gola também. Tudo é possível quando a gente tem um molde acertado, tá? E agora, então, eu vou passar isso daqui bem passadinho, porque eu vou usar essa peça piloto como molde para corte, né? É ela que eu vou usar, são essas partes, esses pedaços que eu vou usar para cortar o linho principal, para cortar o forro, para cortar a entretela, que é o que a gente vai ver numa próxima aula. Então, eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. Lembrando que qualquer dúvida, vocês podem me chamar no grupo de monitoria, que eu esclareço tudo o que vocês precisarem saber, tá? Então, agora eu fico por aqui e até a próxima aula.